creio que Deus levanta pessoas com unções de rompimento, de liberação. Você tem que estar com essa expectativa. Quando Deus falou isso para mim, que Ele estava me trazendo aqui para mim liberar o profético, eu acredito piamente nisso, que há um propósito de Deus, inclusive de você estar aqui e de receber dessa unção, porque a unção, quando ela é liberada sobre um ambiente, muitas coisas acontecem. Pessoas são tocadas por Deus, ativadas, e há pessoas aqui hoje que vão ser ativadas no seu ministério, no seu chamado, naquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém? Você crê nisso? Vamos orar. Senhor, fala conosco hoje, ministra ao nosso coração. Nós damos bem-vindo ao Espírito Santo aqui neste lugar, para que o Espírito Santo tenha toda a liberdade de agir aqui no nosso meio, ativando vidas, tocando em pessoas, transformando corações. A minha oração, ó Deus, é que cada pessoa que chegou aqui essa noite, ela possa receber a resposta do seu clamor, a resposta da sua oração, que o Senhor possa ouvir e trazer a revelação, ó Deus, do sentimento de cada um, daquilo que está no profundo, no escondido, no nome bendito de Jesus. E que no decorrer dessa palavra, Pai, o Senhor possa falar com pessoas, o Senhor possa ministrar no coração, ministrar a ministérios, em o nome de Jesus. E que este ambiente, Senhor, ele fique tomado pela glória de Deus, que este ambiente fique tomado pela unção divina, que o poder de Deus seja derramado abundantemente neste lugar, e que curas, milagres, libertações e a vida de Deus transborde neste ambiente, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Tome seu assento. Eu vou deixar para o final para liberar algumas palavras aqui. E eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre algo que tem me inquietado muito. As pessoas não têm se preocupado em andar na vontade perfeita de Deus. Algumas estão andando na vontade permissiva e estão tão acostumadas com a vontade permissiva que elas não estão vendo as consequências de andar por esse caminho. Porque a vontade permissiva não impede você de ter sucesso, não impede você de ter favor, não impede de ser abençoado, mas não é o plano original de Deus. E tudo que não é original não é bom totalmente. Se você tem um carro e coloca uma peça paralela, aquela peça, ela pode até trabalhar muito bem por um tempo, mas ela não vai ter a mesma duração de uma peça original. Ela não vai ter o mesmo desempenho de uma peça original, a mesma durabilidade. Há pessoas que já estão ambientadas no caminho da vontade permissiva de Deus, e estão correndo um risco muito grande, porque Deus está permitindo. É como se o Senhor estivesse dando corda a eles. Deus deixa aí, vai, faz, e parece que está tudo bem, parece que está tudo certo, mas vai chegar um momento que Deus vai dizer: agora deu. Ele fez isso com Israel várias vezes. Ele deu liberdade para Israel. O que era para eles chegarem ao lugar que Deus havia determinado em alguns dias, algumas semanas, acabaram levando 40 anos, porque escolheram um outro caminho, escolheram viver a vontade permissiva de Deus.
Abra a Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 3, verso 7. As pessoas, elas entram no caminho da imperfeita ou permissiva vontade de Deus, por não ouvirem atentamente a voz de Deus. A minha preocupação no profético é que as pessoas estão vivendo um evangelho, mas não estão ouvindo Deus para elas. Elas querem que Deus fale com elas, mas não estão ouvindo Deus para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua casa, seus negócios e até mesmo para o propósito de Deus. Nenhum de nós aqui, por mais que queira acrescentar tempo à sua vida, pode. Você pode melhorar a sua qualidade de vida, mas você não pode acrescentar tempo à tua vida, porque o teu tempo está nas mãos de Deus. Mas se você desperdiçar aquilo que Deus te deu para gerenciar, desperdiçando na vontade permissiva, no plano que não é original, no propósito que não foi o que Deus desenhou para você, você está queimando o tempo. Você poderia estar em um outro nível na sua vida, mas por andar em um caminho que não é a vontade perfeita de Deus, você está perdendo. Está havendo perdas. E o Senhor me mandou aqui essa noite para dizer exatamente isso. Cuida o caminho que tu estás andando. Não se iluda com riqueza, com sucesso. Isso não significa que uma pessoa está no caminho perfeito, na vontade perfeita de Deus. A pessoa pode estar no caminho errado e ganhar muito dinheiro aqui nessa vida. Isso não é sinal da aprovação de Deus. O dinheiro não é o sinal, o número de seguidores não é o sinal da aprovação de Deus. O tamanho das coisas ao teu redor não é o sinal da aprovação de Deus. Mas então, profeta, qual que é o sinal da aprovação de Deus? É se você ainda ouve Deus falar contigo. Porque se você não ouve mais a Deus, alguma coisa está de errado. Tem gente que diz: eu nunca ouvi. Então, esse é o problema. Nós devemos aprender a ouvi-lo todos os dias. A nossa vida precisa da voz dele para nos guiar em um caminho, uma vereda reta de vida, de paz, de prosperidade, de saúde. Em 1 Samuel 3,7 diz: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Samuel nunca havia ouvido a voz de Deus. Ele precisou aprender a ouvir. É importante você aprender a ouvir. Você pode ser crente de berço, ou pode estar se convertendo agora. Uma das primeiras coisas que você vai ter que aprender na sua vida é ouvir Deus para você. Observar os sinais de Deus. E entender se você está em um caminho que agrada a Deus ou em caminho que desagrada a Deus. As pessoas entram na vontade permissiva de Deus porque elas acabam usando o livre-arbítrio como bússola para tomar as suas decisões. Eu decido minha vida, eu me mando, eu me guio. Sim, você pode ir para o lado que você quiser. No entanto, cada caminho é um destino. Cada decisão é um lugar que você pode ir, ou é um lugar que você pode ficar para sempre. A Bíblia nos diz em João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Eu recebi o poder de filho.
Mas Deus não me obriga a amá-lo nem a servi-lo. É uma decisão minha. É eu que decido se eu quero viver no caminho que Ele tem para a minha vida, ou se eu quero viver no meu próprio caminho, na minha própria escolha. Nós fazemos nossos cálculos, nossos planos, e a gente escolhe o que é melhor para a gente. Mas se eu fosse você, eu consultaria a Deus, porque nos planos dele tem coisas boas preparadas para ti. Quando a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são maiores, excelsos, melhores do que o nosso, a Bíblia sabe o que está fazendo e o que está falando, porque Ele não falha em nada que Ele fez. Ele não falhou no desenho da tua vida. Mas o quão preocupado você está com esse projeto? Nós estávamos até conversando na vinda para cá, que você recebe muitas oportunidades na vida. A vida é uma vida que traz oportunidades, mas é tão fácil sair do caminho. Existem tantas distrações no caminho, existem tantos atalhos. A Bíblia diz que quando Jesus estava no deserto, estava em jejum, buscando ali se esvaziar de si, se encher do Espírito, o diabo chegou para Jesus e fez uma oferta: eu te dou os reinos, eu te dou riqueza, eu te dou poder, eu te dou o que tu quiser, se tu prostrado me adorares. Ou seja, não é o dinheiro, não é a autoridade, não é a riqueza, não é o glamour, não é o que tem nessa vida que vai trazer o verdadeiro sucesso para você, e Jesus sabia disso. Quantas distrações você tem se envolvido? Quantas vezes você estabelece de começar algo, ou Deus fala com você numa reunião sobre você retroceder em algo, ou não aceitar determinada coisa, e daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que você disse para Deus que você ia largar, que você não ia seguir aquele caminho. Nós precisamos estar com os nossos ouvidos mais na porta do céu. Há coisas que não é para nós, meus irmãos. Há caminhos que Deus não tem para alguns de vocês. Não teimem em seguir caminhos que o Senhor já disse para você que são caminhos de morte, são caminhos de perdição, são caminhos só para perder tempo. Se não há propósito em algo, não vá, não faça. Quanto tempo ainda você vai viver para agradar os homens, enquanto você deveria estar agradando aquele que arregimentou você para esse propósito, para esse novo tempo, para essa geração? É a Ele que você tem que agradar. Os teus olhos, o teu coração tem que estar no Senhor, e não em qualquer outra coisa aqui dessa terra. Não se impressione. Teus olhos podem se encher por algo que talvez seja plano para o outro, mas não plano para você. Eu compreendo aqui em 1 Samuel capítulo 8, do verso 4 e 5, que as pessoas desejam ser igual às outras. Mas uma coisa que eu aprendi, e aprendi a dura pena, que eu sou eu. Deus tem uma digital única para mim, tem um ministério único para mim, assim como tem um ministério único para você. Você pode até querer o que os outros têm ou o que os outros fazem, mas se aquele não for o plano original de Deus para a tua vida, é perda de tempo você querer o que o outro tem. Isso pode se transformar numa inveja, pode se transformar numa obsessão, e pode inclusive tirar a tua alegria, tirar a tua paz,
porque você vai querer comparar a tua vida com a vida do outro, mas o plano para ele é um e o plano para você é outro. Que Deus nos ajude, irmãos, a mergulharmos naquilo que Deus tem para a nossa vida. Deus quer que você seja original em como você é, no que você pensa, no que você acredita e no que você quer conquistar para a sua vida. Você já viu que há pessoas que elas são muito voláteis? Qualquer coisa que oferecem para ela já muda de opinião. Qualquer coisa que está dando certo lá na esquina do outro, ele pensa, puxa, aqui para mim também vai dar certo. Mas são planos diferentes, são projetos diferentes. Há um desenho diferente para você. Há algo que foi já desenhado para você, tem o seu nome. O projeto de Deus que inclui você tem o seu nome, tem as suas características. E uma coisa que o Espírito Santo me ensinou: eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que Ele não depositou em mim. Como é que eu vou dar o que Ele não depositou em mim? Ele não depositou em mim o ministério para estar abrindo igrejas. Eu não sou um apóstolo, eu sou um profeta. O desenho de Deus para mim é ser um profeta, entregar a palavra, dar direção, dar alguns puxão de orelha. É esse o meu chamado. Eu posso até gostar da maneira como o apóstolo faz as coisas, mas eu não vou conseguir acompanhá-lo, porque o que Deus deu para ele irá alcançar o propósito para ele, e o que Deus deu para mim vai alcançar o propósito que Ele deu para mim. Você já viu que há pessoas que querem fazer de tudo e acabam não fazendo nada? Porque elas querem dar o que Deus não deu a elas. Você só vai crescer, você só vai desenvolver na sua vida aquilo que Deus colocou sobre ti. Nada mais do que isso. Então eu posso gostar como uma maneira que o Lucão canta aqui, mas por mais que eu me esforce em cantar como ele canta, em atingir o tom como ele atinge, eu não vou conseguir, porque o que Deus deu para ele é para atingir o que ele está fazendo, e o que Deus deu para mim é para atingir o que eu estou fazendo. Deus derramou sobre vocês uma unção específica, um potencial específico, há algo liberado sobre vocês para cumprir um propósito na eternidade, no reino de Deus. Sabe o que eu achei maravilhoso, querido? Estava lá em São Paulo esse final de semana que passou. Uma mulher chegou para mim e disse assim: profeta, eu estava no ponto, desorientada, esperando o meu próximo cliente. E daí eu fui procurar uma oração. Estava angustiada, coração apertado, não conhecia Deus. E comecei a lhe ouvir uma oração que o Senhor estava fazendo às 18 horas. E enquanto eu lhe ouvia, o Senhor descreveu a minha vida, falou o meu nome, disse a angústia que eu estava passando. Naquele dia eu fui para casa, e eu fui pensando que Deus, Ele tem um plano na minha vida, porque Ele fez com que um homem que eu não conhecia falasse para mim o que nenhum outro disse nessa terra. Ela disse: eu tomei uma decisão naquele dia de entregar minha vida a Jesus. E eu tomei uma decisão: eu vou procurar um emprego, eu vou mudar de vida. Eu não quero mais viver o que eu estava vivendo, porque agora eu sei que Deus se importa comigo, que Deus tem um plano comigo. Aí ela disse: eu vim aqui para me apresentar, porque nem batizado eu sou, mas Deus está mudando a minha vida. Eu conheci Jesus,